Olá, boa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Bom, vamos mais uma vez aí estudarmos um pouquinho da palavra de Deus, estudarmos um pouquinho sobre aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que a Bíblia nos ensina e a Bíblia nos mostra. Irmãos, lá em Gênesis capítulo de número 1 e o versículo 3, Deus disse: haja luz. Já há algum tempo nós estamos só no livro de Gênesis. Então vamos lá. Deus disse: haja luz. A Bíblia nos fala que a terra era vazia e sem forma, e que haviam trevas sobre a face do abismo. Mas Deus, com o seu poder, com apenas uma frase, dizendo duas palavras: haja luz, dissipou todas as trevas e a luz passou a existir. Então isso nos ensina que Deus não quer e nem nunca quis que os homens, que os seres humanos vivessem em trevas. E acredite, ainda hoje Ele quer ser luz no caminho daqueles que vivem em escuridão. Eu estou dando essa introdução deste pequeno estudo para você entender o tema que viremos agora a estudar, sobre a luz. Primeiro, Deus é luz. Jesus é luz. Abra tua Bíblia em 1 João, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Nos diz assim a palavra de Deus: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, o começo desse versículo, a mensagem que João e os outros apóstolos pregavam, provinha de Deus e não de seres humanos. Como o próprio apóstolo Paulo falou isso em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Gálatas capítulo de número 1, versículo 12. Só para entendermos um pouquinho da revelação da palavra, de onde que vem. Diz assim: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Conhecimento revelado. O que o apóstolo São João está falando aqui na sua primeira carta, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Ou seja, ouviu de Deus e anunciou para o povo. Ouve de Deus e anuncia do povo. Aprende de Deus e anuncia para os seres humanos. Conhece de Deus e anuncia. A mensagem que eles pregavam, a mensagem que nós pregamos, o que nós ensinamos, é o que aprendemos com o Senhor, é o que Deus ensina. Por isso que Paulo, ele fala na leitura de ceia: porque o que eu aprendi, o que eu vos ensinei, é o que eu também aprendi com Deus, com o Senhor. Então tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava era de revelação de Deus. Deus, ele traz à luz a nossa mente para entendermos a palavra do Senhor. Então tudo que eles pregavam, tudo que eles ensinavam, vinha de uma revelação de Deus e não de homens. Por isso João fala que a mensagem que ele anuncia é da parte de Deus. E Deus que está falando que ele é luz. Então na Escritura, a palavra luz e trevas são símbolos muito conhecidos. No sentido intelectual, vamos entender agora no sentido intelectual a palavra luz e trevas. Luz no sentido intelectual refere-se a verdades bíblicas. Se você quiser anotar, anota. Luz no sentido intelectual refere-se a verdades bíblicas, como fala no Salmo 119 e o versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, luz para o caminho. A palavra de Deus. Treva no sentido intelectual refere-se a erros e falsidades. No sentido intelectual. Agora no sentido moral, luz e trevas no sentido moral
luz, santidade e pureza, trevas, pecado e transgressão. Abre um texto muito conhecido, Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 11 até o versículo 14, a Bíblia vai dizendo assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, ou seja, despertar, acordar, porque está dormindo, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemo-nos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, ou seja, trevas, dormindo, quando que dorme, à noite, quando que acorda, durante a manhã. Que Deus venha despertar-nos do sono, da nossa indigência, o sono da nossa consciência, às vezes fechada e travada, para não conhecermos a luz do Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 e 7. Entendemos aí um pouquinho de trevas, para aí nós fomos para a luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 e 7. Diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos do que? Da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então Paulo está falando que os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam à noite. Os que se embriagam à noite. E nós não somos da noite, nós somos do dia. As nossas obras têm que ser reconhecidas. Nosso caráter de crente é reconhecido. E Deus quer que nós andemos em luz na sua presença. Glória a Deus. Então João afirma de forma vigorosa que Deus é perfeito e não há nenhuma forma que possa afetar no caráter de Deus. A sua santidade é que confirma isso. Então nada pode abalar o caráter de Deus e a sua santidade. Um texto que pode confirmar perfeitamente isso é Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de onde? Vem do céu, vem de Deus. Desce do Pai das luzes, que é Deus, e nele não há mudança nem sombra de variação. O ser humano muda, mas Deus não muda. O ser humano pode falar e não cumprir o que fala, mas Deus fala e cumpre, ele não muda. Então nada pode mudar o caráter de Deus, nada pode intervir, nada pode fazer com que Deus mude os seus planos, os seus propósitos. Por quê? Porque Ele é perfeito, porque a sua promessa é perfeita, porque a sua palavra é perfeita. Ai, meu Deus! Temos que entender isso em nossa mente, que Deus, Ele quer que nós andamos na luz. Assim como Ele é luz, que nós sejamos luz também. Aleluia, forte essa palavra, Deus. Forte, forte demais. João 8,12, vamos lá aprender mais um pouquinho sobre a luz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A expressão, o que expressa o significado. Quando Jesus fala assim, falou-lhes, pois, outra vez. Então Jesus já havia falado algumas vezes para eles, e de repente eles não entenderam. E agora a Bíblia está falando assim, Jesus falou outra vez. Por quê? Porque Deus, Ele quer sempre buscar um contato com o ser humano, por isso Ele fala várias vezes, Ele fala. E a Bíblia está dizendo assim, falou Jesus outra vez. Então Ele já havia falado para os seus discípulos na festa dos tabernáculos. Jesus estava na festa dos tabernáculos quando Ele trouxe essa palavra. A festa dos tabernáculos, ela era conhecida por dois ritos importantíssimos que tinha nessa festa. Primeiro, tirar água. É nessa ocasião que Jesus usa o termo para pregar. Para lá um pouquinho para você entender melhor, João 7, versículo 37, pertinho de onde estávamos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quando eles tiravam água, Jesus falou assim, essa água pode matar a sede por algum momento, mas aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a água da vida. Aquele que bebe de mim jamais terá sede. Como ele explicou para a mulher samaritana, essa água que tem dentro desse poço que você está tirando e você tome, daqui a pouco está com sede, mas eu vou te dar uma água e você nunca mais terá sede, mulher. Aleluia. Então Jesus, no último dia da festa, quando eles foram tirar a água, Jesus falou assim, eu sou a água da vida. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir, beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O segundo rito era o acendimento de luzes. E esse era o rito mais importante. Vou focar nesse aqui. Outra hora nós voltamos e vamos aprender um pouquinho mais sobre o rito da água, mas o das luzes. Era o segundo rito importantíssimo na festa dos tabernáculos, que não podia faltar. Eles acendiam 4 lâmpadas grandes no átrio das mulheres e eram acesas uma a uma. Era uma exuberante apresentação noturna. Acontecia onde pessoas dançavam, pessoas cantavam, hinos salmodiando a Deus. E nessa ocasião, Jesus prega falando esse versículo, que Ele é a luz do mundo e que quem o segue não andará em trevas. Ah, Deus. Está em trevas, querido? Comece a seguir Jesus. Está em trevas? Comece a aprender sobre Jesus. Está em trevas? Comece a buscar a Jesus. Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz. Então a Bíblia nos fala que a luz foi a primeira coisa que Deus criou. E que o interesse de Deus não é que os homens andem nas trevas, desculpa, mas que a luz do Espírito Santo de Deus brilhe em seus caminhos, os conduzindo à salvação. Jesus é essa luz. Abra o teu coração. Ele não quer que você ande em trevas, Ele quer que você ande em luz, num caminho reto, num caminho certo que vai te levar até Ele. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.